10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Graças e paz, irmãos. Deus abençoe você nesse dia. Que você esteja bem, em nome de Jesus. Quero ler aqui para a nossa meditação Romanos 11. Vou ler do 33 até o 36. É um hino de adoração, né? Que Paulo colocou aqui no finalzinho do livro de Romanos, aqui no capítulo 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entramos na Tua presença. Amém, Senhor Jesus. Te agradecendo, ó Deus, pelo dia de hoje, que o Senhor nos permitiu mais um dia de vida. Te agradecendo porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso. E quão amável o Senhor é, Pai. O Senhor é tão amável, Pai, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer, morte de cruz por todos nós. Nós não merecíamos, meu Deus, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, meu Deus. Sem ao menos saber a Tua grandeza, o Teu poder. Mas o Senhor nos alcançou através da Tua palavra, a Tua palavra que está escrita na Bíblia Sagrada, a qual nós pedimos, meu Deus, que os nossos irmãos em Cristo, aquele que ainda não conhece o Senhor, que ele possa aprender da Tua palavra e possa compreender, meu Deus. Destapa o ouvido e o entendimento das pessoas, Pai, para que possam compreender o que é a vida de Jesus Cristo, que foi esse homem. Amém. Quando esteve entre nós, meu Deus, ele veio aqui para nos salvar. Amém. E hoje, meu Deus, está diante do Senhor intercedendo por todos nós. Amém. E o Teu Espírito Santo, meu Deus, que está aqui na terra nos ajudando, que venha testificar, meu Deus, da Tua grandeza, do Teu poder, para que possamos, meu Deus,
sobreviver a essas agrúrias dessa vida, Pai. Amém, Senhor Jesus. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. Viemos nesse dia de hoje orar, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Visita, meu Deus, os leitos de hospitais, visita, meu Deus, as enfermarias, visita os lares, meu Deus, onde há muitas pessoas caídas, Pai. Amém. Com essa enfermidade que está dizimando a população do Brasil, que está dizimando muitas pessoas no mundo, está levando eles embora, meu Deus, mas eu te peço que eles possam ter alcançado a vida eterna, Deus. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa destapar o entendimento para que eles possam compreender o que é a vida eterna, o que é ser servo de Deus, Deus. Abençoa, Pai, para aquele que está muito doente, muito sem ar nos pulmões, que o Senhor venha estar curando-os em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar tirando, meu Deus, as pessoas do leito de UTI. Que são muitas pessoas, sabemos que tem cristãos, não cristãos, mas que o Senhor não olha para a religião, o Senhor não olha para nada disso. O Senhor olha para aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. E que nesse dia de hoje, Pai, eu não posso estar indo num leito de UTI, não posso estar indo numa enfermaria orando por essas pessoas, mas o Teu Espírito Santo pode ir até lá e está curando eles todos dessas enfermidades, meu Deus. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, os parentes dessas pessoas que estão ajudando eles, meu Deus, porque sabemos que é dias difíceis, onde as pessoas não podem nem ir trabalhar, meu Deus. Abençoa, meu Deus, dando sustento. Abençoa, Pai, dando forças, dando aquela esperança, meu Deus, de dias melhores, crendo que o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, que o Senhor pode estar ajudando todas essas pessoas, meu Deus, nesse dia. Sabemos que é muita agonia, Pai. Quando a pessoa está enfermo, o espírito da gente se abate, a gente fica desanimado. Se não for os nossos parentes que estão ao nosso lado para nos animar, para tentar nos reerguer, Pai. Até mesmo uma sopa para fazer para a pessoa, Pai. Ajuda muito, Deus. Então eu te peço, meu Deus, que nesse dia o Senhor possa estar visitando todos os enfermos, meu Deus. Quer seja, meu Deus, aqui do nosso país, quer seja de outro país, mas que o Teu Espírito Santo possa estar curando-os em nome de Jesus. Amém. Todas essas pessoas, Pai. Não tenho palavras, meu Deus, para pedir ao Senhor, não sei nem como me expressar diante de um Deus tão grande, tão poderoso. Só peço, Pai, perdoa os nossos pecados, nos ajuda. Dá, meu Deus, para o cientista a sabedoria para a cura dessa enfermidade, dessa pandemia que está no mundo, meu Deus, desse vírus. Para essa variante que está no nosso país, meu Deus, dizimando tantas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Pai. Porque tem pessoas que não estavam acreditando que esse vírus estava por aí. E se despreocupadamente, meu Deus, relaxaram com os cuidados, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Ajuda os meus familiares, ajuda os familiares dos meus irmãos em Cristo. A nós sobrevivermos, se for da vontade do Senhor, ó Deus. É verdade. E se não for, meu Deus, que o Senhor receba nos teu braço de graça, Pai, no teu trono, que o Senhor possa estar perdoando as nossas iniquidades e nos levando para a vida eterna, ó Deus. Abençoa, Pai, todos que queremos dias melhores. A igreja do Senhor, meu Deus, ora, a igreja do Senhor pede a cura, Pai. A igreja do Senhor pede que o Senhor entre com providência, meu Deus, nas nossas causas. Nas causas que nós não podemos, meu Deus, nós não temos forças. Que o Senhor possa estar entrando, meu Deus, com providência, Pai, no nosso governo, para que possa nos ajudar. Porque muitos são os impostos que os brasileiros pagam, Pai. Ajuda, Senhor, para que esse imposto seja revertido a ajudar a saúde das pessoas, meu Deus. Eu te peço que nesse dia o Senhor abençoe a igreja do Senhor, o Senhor dê alegria para os irmãos, que a palavra do Senhor venha renovar as forças, venha ajudar, meu Deus, aquele que está sobrecarregado, que está oprimido, que saia, meu Deus, dessa angústia, porque os dias são ruins, mas a palavra do Senhor é que nos fortalece, e temos a certeza que o Senhor é um Deus vivo, e temos dias melhores com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai.
Abençoa todos, meu Deus, que estão ouvindo essa palavra. Aonde quer que possa chegar, meu Deus, esse áudio. Deus querido. Que o Senhor possa estar ajudando os nossos irmãos e aqueles que precisam do Senhor. Que o Senhor possa estar destapando o ouvido e o entendimento para compreender, meu Deus, a Tua palavra. Para compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Abençoa, Pai, todos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, Senhor Jesus. Hino 86 do cantor cristão. Oh, que tão precioso sangue meu Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que tão precioso sangue fala-nos de paz, tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que tão precioso sangue traz-nos salvação, Deus por ele dá aos crentes o perdão. Oh, que tão precioso sangue do meu Salvador, pois que a todos manifesta seu amor. Oh, que tão precioso sangue que liberta os réus, podem ter por ele entrada lá nos céus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus nos abençoe. Um abraço forte. Que o Senhor Jesus esteja nos ajudando a cada dia, a nos fortalecer e a permanecermos no Evangelho, na graça de Deus. Deus abençoe a sua vida. Queremos compartilhar desta feita da Palavra de Deus sobre o seguinte tema: permissão e vontade de Deus. Permissão e vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, o Senhor Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E diante desse versículo podemos estar aqui conversando, compartilhando da palavra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes nós entendemos que tudo é a vontade de Deus. E nem sempre. Mas o fato é que as coisas acontecem quando Deus quer. Porque Ele é o dono de tudo. Ele que governa tudo. Mas às vezes nos enganamos achando que Ele está de acordo com tudo que acontece. E aí então entra a questão da permissão de Deus, que é diferente da vontade de Deus. Permissão, uma coisa. Vontade, outra coisa. No texto de Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. E ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na oração de Jesus, ele deixa claro que a vontade de Deus precisa ser feita. E quando nós alcançamos esse patamar de aceitar e deixar a vontade de Deus ser feita, aí nós estamos trilhando um caminho muito mais excelente. Já a permissão de Deus é o que Ele permite para que a sua vontade seja cumprida. A permissão de Deus
é o que Ele autoriza acontecer. Vontade é o que Deus quer que aconteça. Permissão é o que Ele autoriza acontecer. Essa distinção. E há momentos em nossa vida que somos provados diante de circunstâncias desafiadoras. E muitas vezes nós não entendemos. E parece até difícil de entender como que um filho de Deus pode ser provado em sua vida. Difícil de compreender às vezes como um pai permite que um dos seus filhos sofra, passe por provações, como vemos no caso de Abraão, quando foi sacrificar, melhor dizendo, que não chegou a sacrificar, o seu filho Isaque, Gênesis 22. Ou no caso de José, quando foi vendido pelos próprios irmãos, Gênesis capítulo 37. Então às vezes é difícil entender por que as coisas estão acontecendo desta forma. Não resta dúvida que para se entender a permissão de Deus, é preciso entendermos um atributo de Deus, qual seja a sua soberania, o seu absoluto poder, a sua supremacia diante de tudo o que acontece. Quando nós entendermos que Deus é soberano, que Ele é absoluto e que Ele pode sim dar permissão, autorização, aí nós passamos a entender os mistérios de Deus. Ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e todos. 1 Crônicas 29:11. Tudo que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmo 135:6. Mas nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115, versículo 3. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Esses textos nos dão uma direção de que o nosso Deus é soberano e que nós precisamos olhar para a sua soberania para podermos entender que Ele sempre tem o melhor para os seus filhos, independente se esses estão passando por algum sofrimento, por alguma prova, independente. A soberania de Deus precisa estar sendo olhada pelos olhos da fé. E para entendermos essa questão, vamos buscar um recurso na Bíblia que tem a ver com os amigos de Daniel quando estavam prestes a serem lançados na fornalha ardente. E naquela passagem, Daniel capítulo 3, a partir do verso 16, nós vamos ler. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, poderá livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Palavra de fé desses 3 amigos de Daniel. E na fala destes homens está o segredo para entendermos a soberania de Deus. Eles disseram: fica sabendo, ó rei, Ele pode ou não nos livrar, mas uma coisa é certa, nós não vamos cultuar os seus deuses. Ele é soberano. Se Ele quiser nos livrar, nos livra. Se não quiser, não nos livra. Mas uma coisa sabemos, não vamos cultuar os seus deuses.
Podemos dizer que aquela era uma circunstância desfavorável àqueles 3 servos de Deus. Todavia, a fé, o entendimento da fé deles, os manteve fiéis à obediência de Deus. Não tenho dúvida que eles saíram fortalecidos daquela história, pois não se dobraram àquela situação contrária. Amados, é por isso que muitas vezes não entendemos as permissões de Deus e queremos, do nosso jeitinho, sair das circunstâncias desfavoráveis. Atenção! As permissões são uma espécie de prova de fogo que Deus nos coloca para podermos cumprir com os seus propósitos. Vemos que a permissão de Deus serve para revelar algo em nós, para que sejamos fortalecidos, para que possamos cumprir com o seu propósito, que é a sua vontade. As Escrituras estão recheadas de histórias de homens e mulheres que foram provados em sua fé. Como não citar a fidelidade do próprio Daniel na cova dos leões? O apóstolo João, encarcerado, ilhado na ilha de Patmos. O temente Jó, homem fiel e íntegro. Todos passaram por provas mediante a permissão, mediante a autorização de Deus. E no livro do Hebreus capítulo 11 vemos que existe ali uma lista de homens e mulheres que tiveram a sua fé e foram fortalecidos. Isto é a soberania de Deus na vida de homens e mulheres, servos de Deus. Vemos fortemente a soberania de Deus na vida dessas pessoas. Não porque Deus as livrou, mas também porque Deus deu razão à fé delas. Creio que os irmãos conseguem compreender isso. O próprio escritor de Hebreus entendia que tudo depende da vontade de Deus. E ele relata que o avanço para a maturidade da fé depende da permissão de Deus, como está escrito ali em Hebreus 6, versículo 3. Assim o faremos, se Deus permitir. Assim, portanto, vemos que a permissão tinha e tem um fim proveitoso, pois mesmo não recebendo a concretização da promessa de Deus, receberam um bom testemunho da fé. A palavra acrescenta dizendo que Deus proveu coisas superiores a nosso respeito, através da vida desses guerreiros da fé. Hebreus 11, 39 a 40. E isso então falamos a respeito da permissão de Deus, que tudo se cumpre, tudo acontece para que o propósito de Deus seja alcançado. Espero que os irmãos tenham compreendido essa primeira parte que falamos sobre a permissão de Deus. Queridos, precisamos então compreender que essa vontade permissiva do Senhor faz toda a diferença, porque Ele conduz os fatos para cumprir com os seus propósitos. É isso que fica registrado para nós. Não há conjecturas a fazer. O que a Bíblia diz está dito. Deus permitiu? Aceitemos e procuremos discernir os seus propósitos e não discutir. Se é bom ou não, creiamos na sua soberania, porque Ele é sobre tudo e sobre todos.
Esse é o entendimento que fica a respeito da vontade permissiva de Deus. Avançando um pouco mais no nosso sermão, agora nós queremos entender sobre a vontade de Deus. Gerhardus escreve que a vontade de Deus é aquela perfeição de Deus pela qual, de maneira simples e racional, ele se dirige a si mesmo como bem maior e as criaturas fora dele por sua própria causa. A vontade de Deus não pode ser separada do próprio Deus, uma vez que Deus é em essência, sua vontade é inseparável dele. Vejam só, uma vez que Deus é um em essência, a vontade dele jamais pode ser separada dele. Assim disse Gerhardus. Richard Miller afirma que Deus é o que ele deseja. Visto de nosso ponto de vista, a vontade de Deus reflete o caráter dele, revela o desígnio para que ele criou todas as coisas. É uma manifestação da sua sabedoria, do seu poder em ordenar tudo o que se passa para o nosso bem e para a glória dele. Assim, amados, a vontade de Deus é o que ele quer para as nossas vidas, é o que ele escolhe, é todo o bem de Deus para nós. Há um texto bíblico chave para nós definirmos a vontade de Deus, e está lá em Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas são para nós e os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, todas as palavras da aliança que Deus deu a Israel no final da vida e ministério de Moisés. Segundo Deuteronômio 29, versículo 1. O cerne, o centro desta passagem é: as coisas encobertas pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O fato é, existem inúmeras coisas que não conhecemos como seres humanos, pois somos seres finitos. Mas o mesmo não pode ser dito de Deus, porque Ele é infinito, Ele é onisciente. O conhecimento de Deus é exatamente como Ele, absolutamente perfeito. E é o contrário de nós. Deus não precisa resolver problemas através da dedução. Ele não precisa de conselheiros para determinar o que fazer em uma crise ou para ajudar a resolver os problemas. Visto que Deus é infinito, é incompreensível, Ele tem perfeito conhecimento de si mesmo e de todas as coisas. Mas este conhecimento encoberto pertence somente a Ele. Podemos chamar isso de inescrutável. Há coisas conhecidas apenas por Deus e que estão fora do nosso alcance. O melhor entendimento disso está ali em Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36. Em contraste desse conhecimento inescrutável de Deus, está o nosso conhecimento, finito, incompleto. Desde que somos criados, dependemos de Deus para conhecer a vontade dele. Mais precisamente quando Deus se revela em sua palavra, aí sim podemos conhecer a sua vontade verdadeiramente. O ponto é que Deus é o melhor intérprete da sua própria vontade. É por isso que as coisas reveladas são tão importantes. As Escrituras representam a autorrevelação da vontade de Deus por escrito. Deus se revelou,
Deus se deu a conhecer através das Escrituras. Embora não sejamos capazes de decifrar as coisas encobertas de Deus, podemos ter certeza de conhecer a vontade divina na medida em que Ele revelou a sua palavra para Israel e para nós. E assim entramos em contato com a vontade de Deus, aplicando a palavra escrita, a palavra revelada aos nossos corações. É a vontade de Deus, é o que Ele quer. Estamos caminhando para o final. E eu quero terminar esse sermão que falou sobre a permissão e a vontade de Deus, mostrando na Bíblia como Deus quer que a gente conheça. Primeiro, Ele se revela como um decreto. A vontade de Deus é revelada na Bíblia como um decreto. Nessa vontade, Deus não permite ser resistido. Ou você aceita ou você não aceita. Não tem alternativa. Para executar essa sua vontade, Ele não consulta a opinião de homens. Ele decreta. Os homens não têm participação nas suas decisões. A vontade de Deus se revela como um decreto. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E nós precisamos dar graças a Deus por essa vontade. É simplesmente assim, irmãos. É uma vontade decretiva, por meio da qual Deus ordena ou decreta tudo aquilo que decide que vai acontecer. Isso Ele faz através do decreto. A sua vontade, ela é decretiva. No Salmo 103, 20 e 21, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Um outro exemplo está ali em Mateus 26, 42. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Uma vontade decretiva, um decreto de Deus, pelo qual Jesus iria passar por tudo aquilo que Ele passou. Em sofrimento, em grande agonia, Jesus se conforma à poderosa vontade decretiva de Deus. E como homem que Ele era, como redentor ao qual Ele veio, Ele até teve vontade de escapar daquela dor, daquele sofrimento, como homem que Ele era, mas Ele sabia que havia uma vontade decretiva, havia uma vontade de Deus, e como Deus que é, Jesus, sendo Deus também, aceitou cumprir a vontade e foi inevitável para a nossa salvação. Essa vontade decretiva teria que ser inquestionavelmente cumprida, porque estava escrito que Ele seria um servo sofredor e que Deus iria irar-se por causa de todos os pecados que Ele levou sobre si. Está ali em Isaías 53. A segunda forma que a vontade de Deus se revela nas Escrituras é a sua vontade como preceitos. Se a primeira é como decretos, a segunda é como preceitos. O que seriam os preceitos de Deus? Alguém perguntaria. É justamente a regra de vida que Deus tem apontado para cada um de nós trilhar, indicando os deveres que nós temos que cumprir. São os preceitos. Essa vontade está revelada na palavra, está revelada na Bíblia. É a norma de conduta que Deus estabeleceu para todos os seres humanos, independente de ser crentes ou não crentes. Essa vontade é expressa através de preceitos. Por isso que é chamada uma vontade preceptiva. Quando ele diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16.
é a vontade de Deus expressa em preceitos, ou seja, aquilo que é bom para o homem viver, praticar, obedecer. É como uma mesa que é posta cheia de delícias para a nossa vida. Alguns querem comer, se banqueteiam, e outros não querem. Outros assumem o risco de não seguir os preceitos, pois todos eles são bons para toda a humanidade. É a vontade preceptiva. E nós vemos ela em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja aí, aqueles que seguem os preceitos do meu Pai. A terceira forma como a vontade de Deus é revelada nas Escrituras, na Bíblia, é a vontade que Deus se dispõe. É a vontade dispositiva de Deus. Se a primeira foi decretiva, se a segunda foi preceptiva, essa terceira é a vontade dispositiva. Amados, Deus se dispõe ou a ficar agradado de nós ou a ficar irado conosco. Veja só, ou Deus se agrada ou Ele desagrada de cada um de nós. E nesse sentido, Deus fica satisfeito quando nós obedecemos, mas Ele fica descontente quando nós não obedecemos. Por exemplo, em Efésios 1:5 fala da predestinação amorosa de Deus por seu povo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Efésios 1:9 fala como Deus tornou conhecido o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Assim entendemos que a vontade dispositiva de Deus refere-se ao deleite de Deus quando fazemos o que Ele deseja, quando fazemos o que Ele se agrada. E para ficar ainda mais claro nessa vontade dispositiva de Deus, eu leio Atos 2:22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos bem sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Veja só, nesse texto fica caracterizado a vontade de Deus revelada na Bíblia. Vejam só, primeiro, os homens violaram a vontade de Deus expressa através dos seus preceitos. Pedro enuncia que a execução pelos homens de Jesus violou essa vontade, já que matar um homem inocente era um assassinato. Percebe? Segundo, ainda o texto, do ponto de vista da vontade decretiva de Deus, somos informados de que a crucificação estava de acordo com o plano soberano de Deus. Ou seja, o que iria acontecer porque havia um decreto. Terceiro, o texto fala da profecia de Isaías, destacando o propósito, a satisfação de Jesus cumprir integralmente o plano de Deus. O profeta Isaías destaca a vontade dispositiva de Deus, afirmando a respeito de Cristo: ao Senhor agradou moê-lo, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53:10. A cruz de Cristo nos ajuda a entender como nada pode frustrar a vontade de Deus em garantir a salvação do seu povo para a glória do seu próprio nome. Aleluias! Assim, amados, avançando no término, permissão e vontade de Deus, resta-nos confiar. Confiar na vontade de Deus envolve descansar em sua sabedoria, nos submetermos à sua palavra. Enquanto as coisas ocultas pertencem a Deus e para nós é um mistério, mas as coisas reveladas, e é a sua vontade, seja ela decretiva, seja ela preceptiva, seja ela dispositiva, o importante é que a vontade de Deus foi revelada a cada um de nós
para segui-la. Eu quero dizer para você, busque conhecer a vontade do Senhor. Colossenses 1, versículo 9 e 10. Busque conhecer a vontade do Senhor. Segundo, esforce-se para descobrir a cada dia o que Deus quer para a sua vida. Esforça-se. Faça algumas perguntas sobre como que está a sua postura em obedecer à vontade de Deus. É legítimo, é correto o que eu estou querendo para a minha vida? Isso que eu estou querendo traz edificação? A minha vida está crescendo? Eu estou construindo a minha vida na direção vertical? Terceiro, será de grande ajuda para os outros o que eu quero fazer? As pessoas vão ser abençoadas? Ou é para o meu próprio interesse? Julgue. 1 Coríntios 10, 24. Não busque o seu próprio interesse, sim o que é do outro. Quarto, há perigo de me tornar um escravo do que eu quero fazer? Isso que eu quero fazer vai me amarrar, vai me prender? Eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Isso que eu quero fazer traz a glória para Deus? Traz a glória para Deus? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façai outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Permissão e vontade de Deus. Permissão é o que Deus permite, é o que Ele autoriza a fim de cumprir o seu propósito. Vontade é o que Deus quer, é o que deseja, é o que Ele deseja, é o que lhe agrada que aconteça. Soberania é o supremo Deus, é o que Ele é, tudo, governa tudo e a todos. A fé verdadeira confia e se rende aos planos de Deus e crê que tudo é para o nosso bem, independente se está dentro da sua permissão, da sua autorização ou se está dentro da sua vontade. Que Deus abençoe grandemente a sua e a minha vida. Que nós possamos seguir fielmente aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Agradeço aqui de coração as fontes consultadas, a Bíblia online na versão reformada, os estudos de John W. Tyndale, Voltemos ao Evangelho, o site Reformados 21, o Verbo News, todos trouxeram e agregaram a este estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.